Hoje eu quero discutir com você, meu amigo, minha amiga, as plantas, as orquídeas que são mais difíceis de serem cultivadas. Vamos falar um pouquinho sobre elas e no final eu gostaria que você deixasse seu comentário para dizer que se você concorda com essa lista que eu criei e até mesmo para você compartilhar a sua experiência, né? Quais foram as orquídeas que para você foi mais difícil de ser cultivada? Então deixa também a sua experiência para que a gente possa validar outras opiniões, não ficar apenas a minha, que é só do meu ambiente, do meu cultivo. Então seria muito bacana que você pudesse participar com seu comentário. Qual a orquídea que para você é mais difícil de cultivar? Começando as minhas opiniões aqui, eu quero falar da primeira planta. Eu quero falar de um gênero chamado Sophronites. Sophronites é um gênero de orquídea que já tem muitas espécies, né? Ele possui muitas espécies dentro do gênero. Aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês uma Sophronites coccinea. Essa planta, até pelo estado que ela está aqui no cachepô, acredito que dê para vocês verem o tamanho da dificuldade que eu tenho em cultivar essa planta aqui. Mas não são todas as Sophronites. Aqui eu já tenho uma Sophronites eutigiana, que embora ela esteja marcada, aí, que na verdade foi por conta de uma chuva de gelo que eu tive aqui no ano passado, né? Ela está muito bem cultivada, enraizando super bem e indo muitíssimo bem no meu cultivo, como vocês podem ver nesse cachepô. Eu chamo a atenção das Sophronites porque sei que dentro do gênero muitas espécies podem ser cultivadas e podem ir bem em muitas regiões, mas não serão todas as plantas que você vai conseguir cultivar. Uma eutigiana, a própria Sophronites cernua, Brevipeduculata, são plantas que naturalmente vai muito bem em todas as regiões do Brasil, mas é como eu disse, não é todas as espécies que você consegue cultivar. E mesmo assim, mesmo essas que são consideradas plantas mais fáceis, alguns amigos em algumas regiões têm alguma dificuldade com Sophronites. Então ela é uma planta um pouco mais complexa, que necessita de muita umidade, que gosta de substratos mais duros, né, como tronquinhos. Então se a gente não entender alguns conceitos do seu cultivo, pode ser que a gente não consiga cultivar, não porque o nosso clima não atenda, mas principalmente porque a gente não compreende como que essas plantas gostam mesmo de sobreviver na natureza, né? Temos que reproduzir isso em casa. E essas plantas são encontradas facilmente em todas as regiões aí, crescendo sobre árvores, né? Aliás, a grande maioria delas é realmente plantas epífitas, mas você vê muitos tufos dessas plantas crescendo em árvores até frondosas, né? Grossas. Você vê essa planta tomando aquela árvore ali. Então, algumas dessas plantas também têm uma dificuldade de cultivo que também se faz referência à iluminação. Às vezes algumas dessas espécies preferem menos iluminação, outras já gostam de mais iluminação, outras um pouco menos de umidade, outras muita umidade. Então essa complexidade eu coloco a Sophronites como uma das plantas mais complicadas de serem cultivadas no nosso Brasil. Aqui na minha mão, mais uma planta que eu também considero de difícil cultivo. Eu estou falando da Masdevallia. Também é conhecida, né, o gênero Masdevallia, Dráculas, embora hoje Drácula seja uma coisa, Masdevallia outra, elas possuem praticamente a mesma desenvoltura na relação de cultivo. E essas plantas aqui no nosso Brasil, elas são mais complicadas de serem cultivadas. É óbvio que muitas pessoas conseguem ter resultado com elas, mas principalmente aquelas que moram numa região que tem altitude maior e clima mais ameno. Esse tipo de planta cultivada em clima mais quente, mais seco, tem uma grande dificuldade de prosperar. Óbvio que dentro desse grande gênero existem sim as espécies que podem até prosperar dentro de um orquidário que seja um pouco mais seco, de um clima mais quente, mas como preferência natural, essas plantas são cultivadas mesmo em clima mais ameno, até mesmo em clima mais frio. E sempre com altitudes maiores. Boa parte dessas plantas vem do Equador, de Peru, então a gente vai ter essas plantas sendo cultivadas a até 2.000 metros de altitude e às vezes você traz para uma cidade como a minha, que é 400 metros acima do nível do mar, a diferença da altitude já tem uma implicância sobre a sua desenvoltura. E o que acaba acontecendo é que algumas dessas plantas, como esse vaso, até prosperam em vegetar, mas acaba não florescendo por faltar justamente a umidade, a altitude e até mesmo a temperatura adequada para que ela possa florescer bem. Com isso, o gênero Drácula e também Masdevallia eu classifico sim como uma das orquídeas mais difíceis de serem cultivadas. Só que eu quero deixar um adendo de que essas plantas, né, para a região sul do nosso Brasil, muitos amigos conseguem cultivar, cultiva super bem, mas ela não é uma planta que, se você que mora numa região mais quente, você certamente vai apanhar um pouquinho para o cultivo dela. E muitas delas, além de não conseguir sobreviver,
vai somente vegetar e floração você não vai ver, então se atente na hora de você adquirir uma planta que você viu na internet, achou bonita, às vezes você compra e nunca vê flor nela. Aqui bem na minha mão está uma das orquídeas que as mulheres brasileiras mais adoram. Eu estou falando da sapatinho. Muitas de vocês conhecem essa planta como orquídea sapatinho, mas o gênero real dessa orquídea é Phragmipedium e Paphiopedilum. Essas plantas, embora em muitas regiões do Brasil consiga-se ter sucesso com o cultivo delas, realmente ela não é uma planta para todo mundo. É muito complicado porque muitas dessas plantas requer que você tenha um cultivo de iluminação um pouco menor, boa umidade, e quando eu falo dessa boa umidade não está relacionada ao tipo de substrato, né? Mas sobre compreender principalmente, e isso também gera uma certa complexidade no cultivo das Phragmipedium e Paphiopedilum, porque muitas delas são consideradas orquídeas terrestres. Só que é um tipo de cultivo, quando se fala de cultivo confinado, muitos amigos conseguem realmente ter bom sucesso, às vezes fazendo utilização de musgo com isopor, até mesmo com casca de arroz carbonizada no seu substrato. E muitas pessoas que compram desavisadas esse tipo de orquídea, acabam levando para casa e colocando em terra vegetal, o que faz com que muitas dessas plantas não prosperem, mesmo ela sendo uma planta terrestre. Até porque, mesmo considerada uma planta terrestre, ela não é uma planta que tem enraizamento que vai nas profundezas da terra. Elas normalmente são encontradas com raízes que crescem entre 15 e 20 centímetros apenas. Boa parte, inclusive, delas, em relação à natureza, são encontradas naquelas folhas que as matas derrubam e elas crescem sobre aquela folhagem ali. Matéria orgânica que vai se deteriorando, entregando alimentação para ela, e normalmente é assim que elas prosperam na natureza. E também convivem embaixo de árvores bem frondosas, copas bem fechadas, né? O que sugere que a gente tenha que dar para esse tipo de planta um sombreamento maior. Então, sempre se aconselha que você, quando cultivar Phragmipedium e Paphiopedilum, você tenha no seu orquidário um espaço que receba apenas 30%, 20% da luz do sol passando ali pelo dia todo, tá? Onde 70% e 80% será sombreado. É claro que isso não vale para todas as espécies dentro desse gênero. Aliás, todos os gêneros têm particularidades. Eu falava num vídeo sobre as orquídeas mais fáceis de serem cultivadas, que Cattleya é um tipo de planta extremamente fácil de ser cultivada. Mas existe, por exemplo, Cattleya luteola e até mesmo a Cattleya schilleriana, que muita gente não tem sucesso porque se difere do seu cultivo. Aqui é a mesma coisa. Vai ter aqui sapatinhos, né? As Phragmipedium e Paphiopedilum, que podem ser cultivadas até 50% do lado de sua Cattleya. Mas elas são poucas as espécies, a sua maioria realmente vai ter dependência não somente dessa iluminação, mas de umidade e climas amenos. Em climas mais quentes, pode ser que você não veja a floração nunca na sua orquídea. Eu chamo a atenção nesse vídeo sobre essas plantas, principalmente falando de clima, né? Porque muitas dessas plantas já partem para climas que são de ameno a frio. Nós que moramos num país tropical, existem sim muitos estados e cidades no nosso Brasil que até atende boa parte desse clima, e é por isso que alguns amigos no nosso Brasil conseguem prosperar. Mas não se anime a adquirir uma planta dessa você morando num clima quente, porque ao trazer para sua casa você pode ter a enorme decepção de nunca ver floração que você acabou comprando depois de ter visto numa exposição. Então se atente para você poder adquirir. Clima frio, ameno e sombreamento é a base para sucesso dessa planta. Se você não tem essa condição, não adquira Paphiopedilum e Phragmipedium no seu espaço. Aqui está uma planta que de fácil se torna complexa. Quero falar com vocês a respeito da Oncidium. Oncidium também é uma das orquídeas mais desejadas dentro da orquidofilia. Conhecida, muitas delas, né, conhecida como bailarina, chuva de ouro. Você tem várias nomenclaturas para essas belezas de floração que ocorrem aqui. Elas são desde híbridos até mesmo muitas espécies, e o seu cultivo é sim um pouco complexo. Embora boa parte dessas plantas prosperem tão bem em climas amenos a frio e até mesmo clima quente. Mas o que sugere que o bom cultivo dessa planta, principalmente, é ela poder crescer e se desenvolver com raízes mais soltas e mais livres. Então esse tipo de planta não gosta que fique colocado dentro de um vaso totalmente amassado ali, você feche todas
as raízes dela, ela gosta do seu sistema radicular, que são as raízes, crescendo de forma mais airada, mais livre. E para isso eu aconselho que, se você quer ter alguma chance com os oncídios, que você comece a utilizar troncos de madeira, espaços onde tenha boa ventilação e também boa iluminação. É o tipo de planta que também assimila muito bem a condição de calor, de clima ameno e de frio. Se dá bem nas três condições, é uma planta bem adaptável ao nosso clima no Brasil, mas tem essas ressalvas, principalmente em relação ao substrato. Gostam de substrato mais duro, tem normalmente raízes finas, o que faz com que nós tenhamos que molhar mais, mas que seque rápido. E, portanto, por isso eu sugiro que, se você quer ter resultado com o Oncidium, que ela tenha boa luminosidade, pode ser uma iluminação referência para você ter igual a das suas catleias, mas que elas estejam sob condições de substrato que sequem rápido, para que elas possam prosperar. Isso faz muita diferença para quem quer ter resultado com o Oncidium no nosso Brasilzão. E é por isso que eu coloco ela também como uma das plantas difíceis de serem cultivadas, porque a falta dessa compreensão faz com que pessoas tenham até essas orquídeas em casa, mas a sua maioria não enraizem, não consigam prosperar. E só para você ter uma ideia em relação à iluminação, essas plantas, por exemplo, como a Oncidia aloha case, conhecida como chuva de ouro, na sua maioria é encontrada em belíssimas florações a sol pleno. É por isso que o cultivo de orquídeas é cada dia mais interessante, porque ele não cabe em um vídeo, ele não cabe em uma frase. São vários tipos de espécies e cada uma dessas espécies com as suas necessidades. Então é necessário que, quando você for adquirir uma orquídea, que você pesquise sobre ela, as suas necessidades e se você conseguiria ou não reproduzir isso aí no seu quintal. Essa daqui é aquela incógnita. No Brasil muita gente tem sucesso com Cymbidium e muitas outras pessoas não. Aqui eu tenho uma Cymbidium na minha mão, que é uma das plantas que aqui nesse clima é o tipo de espécie que eu acabava de falar, que se dá bem em clima mais quente, mas na sua maioria Cymbidiums mesmo são cultivadas em climas amenos a frio, e principalmente aquelas regiões onde durante o dia é bem quente e à noite tem um frio bem grande também. As Cymbidiums tinham que estar fazendo parte desse vídeo de complexidade de plantas difíceis de ser cultivada, né, das orquídeas difíceis, porque esse é o tipo de orquídea que não admite, principalmente as espécies, não admitem que você cultive elas em clima quente. Embora algumas espécies possam até prosperar em climas mais quentes, não significa que você terá resultados com essas plantas em toda a região do Brasil. Na sua maioria, essa planta vai muito bem até mesmo em jardim, acredite, no seu jardim a sol pleno, mas desde que você tenha uma mudança de temperatura, principalmente na época da sua floração, onde na sua maioria também é no período mais frio do ano. As Cymbidiums necessitam, nos seus habitats naturais, de climas quentes durante o dia e de clima frio durante a noite. E se essa natureza não acontecer, dificilmente muitas dessas espécies, e até mesmo híbridos, vão prosperar no seu quintal. Uma das coisas que tem feito com que alguns amigos até consigam prosperar é criar aquela situação que você coloca água gelada, que você faz simulação do cultivo, que você, de repente, se você mora, por exemplo, num clima quente, você passa o dia com essa planta lá e isso atende à necessidade dela, porque ela gosta de sol e de calor. O que acontece é que à noite ela precisa do frio e muitos amigos acabam colocando água gelada. Eu mesmo tenho um vídeo onde eu falo sobre isso aqui no canal. Isso funciona? Funciona, mas nem sempre é o mais adequado, até porque é um sofrimento para a planta e para você também, que vai ter que necessariamente cuidar dessa situação, de você sempre fazer com que a temperatura da noite para esse tipo de planta seja realmente controlado. Alguns amigos chegam a colocar ela já em ar-condicionado, dentro de geladeira. Existem diversas conversas e histórias sobre as Cymbidiums aqui. Mas se você não quer ter dor de cabeça, o meu conselho é que, se você quiser realmente fazer cultivos de Cymbidium, que você tenha um clima mais ameno. A região mais sul e sudeste do nosso Brasil pode ser uma região onde certamente se adequará para esse tipo de cultivo. Outra plantinha bem chata de ser cultivada é a tal da Pleurothales. Gente, essa planta eu apanho. A verdade é que essa planta eu não tenho muita intimidade para falar com vocês a respeito do cultivo dela, tá? Porque realmente eu conheço muito pouco. Embora eu já tenha tido aqui 3 Pleurothales, eu nunca tive sucesso com essa planta e esse vaso deixa bem claro o quanto ela sofre aqui na minha região.
Essa daqui é uma Pleurotaris rupestris. Agora, olha só que curioso, né? Nós temos o amigo Roberto Martins, que aqui em São Paulo, ele tem uma coleção de Pleurotaris absurda. Né? Eu até perguntei, eu brinquei com ele uma vez, falei, cara, o que você faz? Qual que é a mágica que você usa para que as suas plantas possam prosperar tão bem? Ele falou, Fábio, aqui eu consigo cultivar de boa e tal. E eu vejo que lá no cultivo dele, uma das características que eu posso falar, porque é o que eu vi, tá? Não é o que eu conheço, que é o que eu falei, eu não tenho tanta afinidade com essa planta, mas considero sim ela uma planta bem complicadinha. Eu vi que ele tem um espaço bem úmido, inclusive ele tem caixas debaixo do orquidário, ele colocou caixas de areia e pedra, onde ele molha e ali fica aquela umidade relativa alta. Então, um dos pontos que eu posso dizer para vocês é que a umidade é algo que se faz bem necessário aqui. Já em relação a clima quente, clima frio, isso é muito sugestivo, porque aqui em São Paulo nós temos essa condição de dias bem quentes, de dias mais frios. Então, ela pode ser até uma planta que, se você compreender, você pode ter sucesso. Mas eu recomendo que, se você quiser colocar Pleurotaris na sua coleção, que você primeiro faça uma busca. Eu coloquei ela dentro dessas orquídeas com dificuldade de ser cultivada, porque para mim aqui ela é a planta certamente uma das mais complicadas. Eu mesmo nunca tive sucesso com Pleurotaris. Então deixa aqui no comentário aonde você mora e se você tem essa planta e se você tem sucesso com ela. Deixa a dica pra gente aí, pra gente poder adquirir e ter sucesso em casa também. Essas foram as plantas que eu selecionei para esse vídeo de hoje. Você concorda com essa lista? Você também tem dificuldade no cultivo dessas plantas? Você tem facilidade com elas? Conta pra gente aqui, ensina a gente também a discutir e poder evoluir no nosso cultivo sobre a questão dessas orquídeas. Olha, eu espero mesmo ter levado um pouco mais de conhecimento nessa tarde maravilhosa, que você tenha um dia incrível. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero por cada um de vocês um super beijo e até lá! Tchau!